Uma boa noite a todos os amados irmãos e irmãs que estão me assistindo nesse momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Estou aqui para solucionar alguns questionamentos. Na verdade, no grupo onde foi criado este vídeo, o intuito deste momento aqui, neste grupo nós temos alguns irmãos presentes. Talvez você esteja vendo do grupo, talvez você esteja vendo aí no YouTube. Bom, este grupo tem como finalidade com que você busque ali as suas dúvidas, coloque ali no grupo, e nós estamos aqui para tentar esclarecer ao máximo com base na palavra de Deus. Desde já, quero dizer que a minha opinião à parte é uma opinião ao assunto de um ponto de vista bíblico, tá? Eu não vou falar a respeito do que outras pessoas disseram ou de um entendimento prévio adquirido através de alguma outra situação. Tem pessoas que são divididos em algumas linhas de soteriologia, não se assuste não, eu já vou te explicar, de soteriologia, que na sua principal base ou é arminiano ou é calvinista. E ao invés de ler a Bíblia, leem os estudos ou de Calvino ou de Armínio. Esse não é o meu caso. Eu não quero aqui estar esclarecendo para você o que alguém pensa a respeito da Bíblia, senão a minha própria pessoa, no meu entendimento, com uma leitura, junto com você. Bom, na primeira pergunta colocada no grupo, foi a pergunta a respeito do porquê nós não guardamos o sábado. Não é esse o vídeo de hoje. Por que não? Porque com esse vídeo eu quero responder duas perguntas de uma só vez. Nós temos a pergunta da pastora Miriam, que fez o que é a apostasia segundo a Bíblia. Mas também temos a pergunta do obreiro David Camargo, falando: por que você não comenta um pouco a respeito do período do fim, de escatologia, o estudo das coisas que vão acontecer, tendo em vista o pré e o pós-tribulacionismo? E é por isso que eu estou aqui hoje, para tentar resolver algumas dessas dúvidas. Eu, particularmente, me identifico com a posição pós-tribulacionista, mas não é só ela que existe. Eu aqui vou tentar ser o máximo imparcial, mas vou esclarecer para você a respeito da minha visão. Eu tenho aqui a lousa com alguns versículos anotados, algumas coisinhas, uma palavra em grego. Eu confesso a vocês que grego não é muito a minha área. Na verdade, eu sou alfabetizado em hebraico, mas não em grego. Porém, quero te auxiliar até mesmo com isso, vendo em vista a tradução. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Aqui temos uma palavra grega. Vamos tentar adentrar nisso, mesmo não sendo muito a minha área. Bom, vamos lá. Pré ou pós-tribulacionismo? Aqui eu tenho um caderno com as minhas anotações. Essas anotações aqui são minhas. Eu mesmo as fiz e preparei esse conteúdo para você. Bom, vamos lá. Vou fazer uso da colinha e também da lousa. Pré ou pós-tribulacionismo? Bom, nós temos Mateus 24, um momento onde Jesus está ensinando. A palavra diz no verso 1 que os discípulos se aproximam dele para apresentar a estrutura do templo. E Jesus fala: aqui não vai estar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E nesse mesmo contexto, ele começa a ensinar, porque os discípulos perguntam: que sinal há do fim e também da tua vinda? Jesus, em Mateus 24, do 1 ao 51, ele vai esclarecer esse momento, essa dúvida dos seus discípulos. Qual sinal há de vir da sua vinda? Qual é o sinal que nós temos que esperar? Bom, Jesus ele vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém vai ficar sabendo o dia e a hora. Mas ele faz uma comparação. Como a mulher grávida tem as dores de parto, também alguns momentos do capítulo 24 de Mateus são referidos como princípio das dores. Mas também vai ter um momento pós, chamado grande tribulação. Bom, Jesus ensina para discípulos, no contexto, o que é pré e pós-tribulacionismo de uma maneira muito rápida e você vai perceber. Mateus 24, Jesus vai dizer para os seus discípulos a respeito da sua vinda. Ele começa falando a respeito das dores de parto de uma mulher, falando a respeito de quando ela está com ânsias de dar à luz. Bom, uma mulher grávida, ela pode estar ali da mesma forma, não sabe o dia do nascimento. Pode ir no médico e ele vai dizer assim: está para nascer entre o dia 1 e o dia 10, entre o dia 10 e o dia 20, e por aí vai. Ela tem noção de quando está para acontecer, mas pode cair no dia 11, 12, 13, 14 e por aí vai. Foi essa a explicação que Jesus deu. O dia em exato, a hora, o momento perfeito, ninguém vai saber. Mas, tem uma certeza. A certeza é que ele vem. Seja pré
ou seja, após. Bom, Mateus 24, Jesus ele vai começar a contar a respeito da sua vinda, dos sinais que haveriam de vir. Eu tenho aqui algumas anotações e gostaria de dizer. Bom, a visão pré-tribulacionista. O que é isso? É a expectativa de que o arrebatamento de Jesus acontece antes da grande tribulação. Então, dão 7 anos de bodas do Cordeiro no céu, 7 anos de grande tribulação na terra, onde os ímpios são afrontados por ela. Nessa visão pré-tribulacionista, pós o arrebatamento, a igreja fica no céu 7 anos, e aqui na terra são derramadas as taças, a ira de Deus, o toque das trombetas, e depois, quando tem a última trombeta, os que permaneceram aqui, que seriam da grande tribulação, vão ser salvos no final, alguns para a perdição, outros para a salvação, como se fosse uma espécie de repescagem à grande tribulação. A partir deste momento tem o acontecimento no céu, que é basicamente igual à escatologia pós, a ordem das coisas no céu, seja ela bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo e por aí vai. Bom, na visão pós é o oposto. Não há um arrebatamento antes da grande tribulação. Na verdade, a grande tribulação vem e continua os fatos na sequência, acontecendo, indo e prosseguindo, até que finaliza a grande tribulação. Não são também 7 anos, segundo o pós-tribulacionismo. Passa-se o tempo da tribulação e no fim, Senhor Jesus volta, e no mesmo instante em que se dá a sua vinda, também se dá o arrebatamento da igreja, se dá também a ressurreição dos mortos, e no mesmo dia ali, talvez não no mesmo instante, mas no mesmo dia, no mesmo momento, é ali que acontecem as últimas coisas, com a batalha do Armagedon e por aí vai, e aí é estabelecido o ano milenial de Cristo, o governo do milênio. Esse governo também existe no pré-tribulacionismo. Ele acontece logo depois da vinda de Cristo também. É chamado o pré-milenista, que Jesus vem antes do milênio. Bom, aqui nós temos em Mateus 24, no versículo 24 e 30, a gente vai ver a palavra dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Bom, Mateus 24:30 diz que todo olho verá. Todos verão e se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo nas nuvens, com alarido e com grande glória. Veja o que ele diz em Apocalipse 1:7, que é o texto correlato a qual eu peguei aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo o que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Bom, na visão pré-tribulacionista, há um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Na visão pós-tribulacionista, isso não existe, porque Jesus nunca disse que a sua vinda seria secreta. Na verdade, Jesus disse que a sua vinda seria visível, como nós vemos em Mateus 24:30. Todos se lamentarão e verão. Apocalipse 1:7, todo olho verá. Portanto, a volta de Cristo será visível. Todo olho verá. Não haverá uma pessoa que não vai ver a vinda de Cristo. A gente vê em Mateus 24, 43 e 44, a palavra dizendo assim: mas considera isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Esse versículo talvez seja para o pré-tribulacionista melhor do que para o pós, porque o pré vai dizer assim: opa, não tem como você saber o dia. Se começa a tribulação, você conta 7 anos, você logo sabe o dia. Mas essa não é uma verdade. No pós-tribulacionismo, a tribulação não dura 7 anos. Até porque, assim como não há um texto falando de uma vinda secreta, mas todo texto falando de uma vinda pública e visível, também, qual texto indica 7 anos de grande tribulação? Vão fazer um correlato com as profecias de Daniel, Daniel 7, Daniel 9 e por aí vai. Mas naquela profecia de Daniel, onde estipulam 70 semanas, não haveria de ser, até porque 70 semanas é um prazo que Deus dá até a vinda do ungido, através de Daniel. Ali existem alguns acontecimentos que haveriam de ser cumpridos. Ele tem que cumprir algumas coisas: fazer cessar o sacrifício, a expiação, a aliança por muitos, por metade de um tempo, por um tempo, e aí vai. Naquela visão, nós temos alguns pré-tribulacionistas dizendo que esse que faz aliança com muitos é o diabo. Porém, para aquele que vê que as semanas de Daniel já se cumpriram, que é o meu caso, eu acredito que aquele que vem é Jesus Cristo. Provavelmente você vai se assustar. Como um pode crer que é o diabo e outro crer que é Cristo? Bom, é bem simples.
Quando dizem que é o diabo, fazem uma vista a que o diabo está fazendo uma aliança com muitos durante um tempo, do período de mais ou menos 3 anos e meio. Porém, eu vou dizer para você que o diabo na Bíblia não há um texto onde ele faz aliança com alguém. O diabo não faz aliança com ninguém. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Mas ele não faz aliança. A aliança quem faz é Cristo. E em Cristo, na cruz, é cessado a iniquidade. Por quê? Porque nele acaba. Nele você tem o perdão dos seus pecados, a remissão dos seus pecados. Nele você tem uma mudança de vida. Bom, vamos continuar e prosseguir a respeito desse assunto. Quando você vê aquela passagem, vão dizer 70 semanas são determinadas. No caso, seria um período de tempo, depois mais um período e mais um período. As 70 semanas são divididas em 3 períodos de tempo. Bom, fique tranquilo. Quando a gente vê essa situação, as pessoas se assustam. Mas a divisão, ela não é feita de uma maneira aleatória. Na verdade, essa divisão feita nas 70 semanas de Daniel é uma divisão proposital, mas muito mal interpretada. Por quê? As pessoas veem com uma ordem, 62 semanas. Parou. Entra de uma maneira como de um dia para o outro, 7 semanas. Então, totalizou 69. Falta apenas uma semana. Essa uma semana é o que as pessoas dizem. Agora é a vinda de Cristo. Nessa uma semana. Mas espera aí. Como assim parou a contagem? Se eu digo para você, vou te pagar em um mês, você espera que eu conte 15 dias, depois fique 3 anos sem contagem e volte a contar mais 15 dias para te pagar? Óbvio que não. Você espera que seja 30 dias corridos. Da mesma forma, as 70 semanas de Daniel funcionam assim. Para o pré-tribulacionista e aquele que vê que não cumpriram ainda as 70 semanas de Daniel, porque existem prés que dizem que já cumpriu, mas a maioria diz que não. Bom, se não cumpriu, como é que eu faço 69 semanas correrem de uma maneira linear e uma pausa entre as 69 e as 70? Na verdade, eu vejo uma linear e as 70 semanas já se cumpriu. Mas vamos prosseguir no assunto. Quando a gente vê aqui Jesus vindo, todo o olho vendo e tudo mais, e ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, como a gente leu em Mateus 24, 43. Isso é verdade, como eu disse no começo, ninguém sabe o dia e a hora, mas Jesus deu sinais para que nós esperássemos e tivéssemos uma esperança, certeza da sua vinda. Bom, se não tivesse como saber que está próximo o tempo, por que ele daria sinais? Ou melhor, por que Jesus, com seus discípulos conversando, faz uma menção a isso? Que eles terão que ficar atentos, porque não sabem o dia e a hora da sua vinda. Pera aí, eu tenho que ficar atento, mas eu não vou estar aqui, porque a vinda dele, tanto para pré quanto para prós, é depois da grande tribulação, e o que acontece antes é o arrebatamento. Como é que eu não estou aqui, mas tenho que esperar aqui para que ele venha? Fica meio estranho. Bom, vamos prosseguir. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 8, o texto do apóstolo Paulo, e ele vai estar falando a respeito de quando será a vinda. E ele diz que a vinda será depois, a vinda e o arrebatamento da igreja acontecerá depois da revelação do anticristo. O que é, para muitos pré-tribulacionistas, algo oposto. Porque a visão pós diz que a vinda e o arrebatamento, como um evento, acontecem depois de manifestar o filho da iniquidade, ou seja, o anticristo. Mas para o pré, o arrebatamento acontece para que a igreja não prove da ira do anticristo. É meio estranho a situação entre um e outro, parece controverso. Mas 2 Tessalonicenses do 1 ao 8 vai falar a respeito disso. Eu vou ler parte desse texto. Não se assuste, não é inteiro. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Preste atenção, pela vinda e nossa reunião. Atentou? Verso 2. Que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Paulo está falando aos Tessalonicenses. Por quê? Pararam de trabalhar. No contexto, pararam de fazer tudo, porque logo Jesus vem. Paulo vai falar que não é bem assim. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. O quê? A vinda. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha só, apostasia. Vamos entrar, antes de continuar conversando,
para responder a pergunta da pastora Miriam, o que é a apostasia? Isso é simples. Apostasia, em grego, é essa palavrinha aqui, com umas letrinhas meio estranhas que talvez você não entende. Essa palavra aqui, apostasia em grego, ela vem da palavra absteme. Absteme. E ela vem da palavra que significa afastamento ou revolta. Em 2 Tessalonicenses fala do afastamento da fé. Então, o que é apostasia segundo a Bíblia? Apostasia segundo a Bíblia é o afastamento da fé. O apóstolo Paulo fala que muitos estão se apostatando da fé. Existe um texto que fala muitos estão se apostatando da fé. Bom, não haveria sentido a apostasia em um contexto falar a respeito da saída da fé e aqui, falando a respeito de apostasia, saída de fé, a pessoa dizer, não, essa apostasia é a saída do mundo. Não vai se manifestar o anticristo antes que a igreja saia do mundo. Não, aqui a saída não é do mundo. Não é um harpazo, um arrebatamento. Aqui a saída é da fé. O que é apostasia? Opa, misericórdia. O que é apostasia? Apostasia é revolta, afastamento, saída da fé. Peço perdão, bati no interruptor, mas vou voltar. Vamos lá. Continuando. Olha o que vai continuar o texto. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. Eu vou pular para o verso 8. Olha o que diz. E então, depois de tudo isso, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na vinda de Jesus, que acontece depois da manifestação do anticristo, o anticristo é destruído. Veja bem, a gente está aqui falando a respeito disso. Eu vou falar para você. O pré divide a vinda de Jesus em duas etapas. O pós diz que é uma só. Bom, para o pré-tribulacionismo, aqui ficou complicado. Por quê? Porque é uma questão de construção teológica. Jesus nunca disse que a sua vinda seria em duas etapas. Não tem um texto que diga que a vinda de Jesus é em duas etapas. Não existe esse texto. Jesus virá em duas etapas. Bom, só fala de uma volta. Uma única vinda de Jesus. E veja bem, alguns vão dizer assim, é duas etapas e uma única vinda. Porque na primeira, Jesus vem até as nuvens, a igreja se encontra com ele e vai para o céu, passa lá 7 anos. Depois, a igreja vem com ele e ele pisa no Monte das Oliveiras, outro pé no outro monte, e estabelece o governo dele como rei de Davi, que reina na terra durante 1000 anos. Bom, duas etapas numa vinda, isso fica estranho. Imagina que eu vou na sua casa, você, papai e mamãe. Eu vou na sua casa, você não está. Mas eu pego o seu filho, que era o nosso combinado, dele passar um tempo comigo. Fico com ele 1 semana em casa. Mas eu não entrei na sua casa. Eu apenas estive no portão. E ele veio. E eu fui embora. Depois dessa 1 semana, desses 7 dias, eu volto na sua casa, mas dessa vez você está lá. E eu não paro no portão. Eu entro na sua casa. Na primeira vez eu parei no portão e ele entrou no carro comigo. Na segunda vez, eu e ele voltamos para a sua casa e então ambos entramos lá. Diz pra mim, quantas vezes eu fui na sua casa? Bom, eu entrei uma única vez, mas eu estive na sua casa 2. Como eu posso dizer que é em 2 etapas? Não. Se isso acontecesse, seriam 2 vindas. E a Bíblia não fala sobre 2 vindas. Vamos prosseguir. Jesus disse que a sua vinda seria depois da grande tribulação. Bom, se não existe divisão entre 2 etapas, da vinda para o arrebatamento e da vinda de Jesus, mas é uma coisa só, ele disse que seria depois da grande tribulação. Mateus 24, 29. Está aqui. Olha o que diz. Logo, depois da aflição daqueles dias, grande tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Olha o verso 30. Então, depois de tudo isso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Bom, eu vejo aqui, Mateus 24, 29 e 30, que depois da aflição daqueles dias é a vinda de Jesus. Vamos lá. Jesus disse que o arrebatamento
seria depois da grande tribulação. Pastor, isso me assusta. Não se assuste. Ele disse que seria depois. Eu não posso fazer nada. Mateus 24:31 fala sobre isso, que é esse textinho aqui. Olha só. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. Ou seja, Jesus está ali ajuntando os seus escolhidos. Vai ter gente que vai falar assim, não pode ser o mesmo evento, porque Jesus diz que o arrebatamento, ele pegaria o povo para si, e vos tomarei para mim. Mas aqui são os anjos tomando. Mas espera aí, os anjos não são representantes de Cristo? Quando Paulo perseguia a igreja, Cristo já havia morrido e ressuscitado. Mas em Atos 9, a caminho de Damasco, Paulo vê um resplendor de glória. E então pergunta, quem é, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia os apóstolos, mas era como se ele estivesse perseguindo o próprio Cristo. Aqui, os anjos estão reunindo os escolhidos. Os anjos estão reunindo em nome do Senhor. É Cristo reunindo a igreja através dos seus anjos. Não tem como escapar disso. Bom, a palavra vai dizer que virá o Senhor na última trombeta. Mas eu quero chamar a sua atenção que quando o quinto selo do Apocalipse é aberto, mostra mortos que foram decapitados durante a grande tribulação. Vamos ver o que diz? Apocalipse 6:9 diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Calma aí, meu irmão. Mortos pela palavra de Deus. Você entendeu isso aqui? Judeu é o que os pré-tribulacionistas dirão que está sendo descrito em Mateus 24. Dirão assim, em Mateus 24, aquele contexto é para judeu. Agora, eu pergunto a você, durante a grande tribulação, judeus serão mortos pelo testemunho de Cristo? Não faz sentido. Judeus não aceitam Jesus como Cristo. Então, não faz o menor sentido. Bom, como é que o judeu vai dar testemunho de Cristo durante a grande tribulação? Na verdade, durante a grande tribulação, o testemunho de Cristo é dado pela igreja. Pela igreja é dado o testemunho de Cristo, e não pelos judeus. Até porque Jesus estava falando com discípulos que perguntaram, mostra-nos que sinal terá da sua vinda. Vamos prosseguir? Aqui, a palavra vai dizer em Apocalipse 6:11. Eu estou pulando o verso 10. Olha o que diz. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amados, aqui a gente vê pessoas sendo vestidas de veste branca. Essa promessa não é para judeu. Em Apocalipse 1 e 2 e 3 também, a gente vê João enviando cartas às 7 igrejas da Ásia. Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, e ali a gente tem 7 igrejas. Bom, em 2 dessas igrejas, na igreja de Filadélfia e em outra, a qual eu não me recordo agora, mas isso não é irrelevante, pode ter certeza. Nesse contexto, ele vai dizer assim, ao que vencer, dar-lhe-ei de vestir vestes brancas. Olha isso, vestes brancas. É uma promessa para a igreja que vencer. Então, como você disse para mim, que em Apocalipse 6:11, o judeu está vestindo veste branca debaixo do altar de Deus, que foi morto durante a grande tribulação? Não faz sentido. Tem que ser igreja ali. Vou prosseguir. Apocalipse 7, do 9 ao 17, eu não vou ler tudo isso, fica tranquilo. Ali está falando de uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, e João pergunta assim, de onde vem? E o ancião fala para ele, estes vieram da grande tribulação e lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Como é que alguém não cristão lava a veste no sangue de Jesus? Como é que alguém não cristão lava a veste no sangue dele? Existe salvação para alguém que não seja por meio de Cristo? Não. A palavra ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ou seja, para ser salvo tem que passar por Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. A salvação é pela fé, mediante a graça. Perdão, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo.
Em Cristo há salvação. Fora dele não há salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Então não tem como alguém aqui na grande tribulação ser salvo sem lavar a veste no sangue do Cordeiro. Mas se lavou a veste, é a igreja. Logo, a igreja está presente na grande tribulação. Preste atenção aí. Olha só. Se na grande tribulação não é a igreja, mas é Israel, como que vai funcionar isso no céu? Eu faço essa pergunta. Por quê? Para o pré-tribulacionista, que talvez esteja me assistindo, eu pergunto a você, como é que funciona no céu as bodas do Cordeiro? Pera aí, Jesus vai ter no céu a sua noiva, que é a igreja, e vai ter uma amante, que são judeus vindos da tribulação, salvos sem Cristo? Que história é essa? Eu não consigo ver assim. Bom, talvez você vai dizer assim para mim, não, isso não existe. Eu te pergunto, quantos tipos de salvo existem no céu? No céu existe a igreja, é um tipo de salvo. Mas aí no céu existe judeu que se converteu, 2 tipos de salvo. Ele não é igreja, porque a igreja foi arrebatada. Mas ele foi convertido e na grande tribulação foi salvo. Então é 2 grupos de salvo. Só que não é só judeu e igreja. Tem gentios que não são judeus e se convertem durante a grande tribulação. 3 grupos de salvo? E peraí, tem aquele judeu que estava lá e ele não foi salvo nem antes, não foi arrebatado nem depois, mas depois de um tempo no reino mileniar ele vai poder ascender aos céus. Quantos tipos de salvo existem no céu? Bom, é um questionamento válido. Até porque, se lá 7 anos de bodas na igreja, na terra, durante a grande tribulação ainda há salvação e as pessoas sobem, fica uma dúvida sincera. Metade da noiva passa pela grande tribulação e metade da noiva participa de bodas? Fica estranho. Bom, mas você vai entender até onde eu quero chegar com essa situação. Vamos prosseguir aqui. Quero dizer para você. A palavra diz que Deus permitiu ao dragão lutar contra os santos e vencer na grande tribulação. Quem são esses santos? Apocalipse 13, do verso 6 ao 7. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E deu-se-lhe poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Olha isso! Então a gente tem aqui o anticristo vencendo os santos. Quem são os santos da grande tribulação? A palavra santos remete à igreja. Em todo o Novo Testamento você não vai ver uma ocorrência de santos referindo-se a Israel. Na verdade, no Novo Testamento, santos aparece para a igreja. A única ocorrência que vão dizer é para Israel é em Mateus 24. Não fica certo. Fica estranho. Escolhidos? Não faz sentido. Tem que ser igreja. Vamos prosseguir, porque eu quero finalizar rapidinho para você entender tudo. A igreja da grande tribulação recebe lugar privilegiado no céu, na frente do trono de Deus, como antes vimos em Apocalipse 7, do 9 ao 17. Esse texto aqui. Eu não li ele inteiro para não tomar muito tempo, mas embaixo do altar estão almas ali, com lugar de honra, que é debaixo do altar de Deus. E essas almas aqui vieram da grande tribulação. Veja só. Vamos prosseguir. Jesus disse que os escolhidos estariam na grande tribulação, como eu acabei de dizer. Mateus 24, 21 e 22. Estamos acabando, hein? Olha lá. Porque haverá então aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isso aqui é algo verdadeiro. Grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Como pode aqueles dias serem abreviados e não mudar nada para a igreja, porque antes de começar aqueles dias a igreja já está salva? Não faz sentido. Eu diminuo o tempo da grande tribulação, que não são 7 anos, ninguém sabe o tempo. Eu diminuo esse tempo para que os escolhidos sejam salvos, mas os escolhidos já estão salvos antes. Então peraí, se fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Como não? A igreja já está salva no céu. Então peraí, vamos continuar aqui, ó. Aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha isso. Aquilo é igreja. Então, em Mateus 24, 22, quem são aqueles escolhidos que os dias são abreviados? São os escolhidos de Deus. A igreja, no meu ponto de vista, é claro. Bom, talvez você perceba que a qualidade caiu um pouquinho aí. Isso é por causa da câmera, a gente teve que trocar. Mas eu estou finalizando os últimos minutinhos.
O arrebatamento da igreja, assim como a ressurreição, acontecem mediante ao toque da última trombeta. Gente, como é que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação? Começa a tribulação, no final toca a última trombeta, a igreja está vindo, mas a igreja não vai subir na última trombeta? Isso é estranho. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos. Aqui é um eufemismo para a morte. Ele está só avisando a palavra. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olho. O pré-tribulacionista aplaude. Abrir e fechar de olho, é claro. Mas continua o texto comigo. Ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, na última trombeta há uma transformação. E a última trombeta é tocada quando? Na visão pós, ao fim da grande tribulação toca a última trombeta. Na visão pré, também. Só que eles vão dizer que essa última trombeta não é aquela trombeta de Apocalipse 11. Não, vão dizer que essa última trombeta é uma trombeta fazendo menção a Israel e a um chofar e certa coisa assim. Não faz muito sentido na minha opinião. Bom, finalizando agora. Realmente para finalizar. Existem parábolas que Jesus contou, que é a parábola das 10 virgens e até mesmo a parábola do joio e do trigo. Jesus fala assim, veio o inimigo, o dono da seara plantou semente boa, veio o inimigo e ceifou ali joio no meio do trigo. O ceifeiro falou, você quer que a gente pegue e venha aqui estar tirando o joio do meio do trigo? E Jesus falou, não, Jesus contando a parábola diz que o senhor da seara falou assim, não, deixa que eu mesmo vou ir lá e vou tirar o joio do meio do trigo, atar em molho e lançar no fogo. Depois pegarei o trigo e colocarei no meu celeiro. Bom, Jesus mostra nessa parábola que primeiro o joio é lançado no fogo, depois o trigo é colocado no celeiro. Na visão pré, o arrebatamento seria ser o trigo colocado no celeiro e ali a condenação dos ímpios, o joio lançado ao fogo. Mas Jesus na sua parábola inverteu. Primeiro o joio é lançado no fogo, depois os salvos, os escolhidos, são colocados no celeiro. Então, não faz sentido um arrebatamento prévio a essa condenação dos ímpios. Isso não faz tanto sentido. Primeiro há o joio no fogo, depois o trigo no celeiro. E se a grande tribulação vai haver conversão e mudança, mesmo a igreja não estando aqui, também não faz sentido com outra parábola de Jesus de Mateus 25, que é a das 10 virgens. Por que não, pastor? Eu vou te dizer agora. Primeiro, ele diz que de 5 loucas e 5 prudentes. 5 prudentes entram com ele à porta. As 5 loucas vão comprar o azeite e depois voltam. Batem na porta. E ele diz assim, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então eu vou dizer para você o seguinte, a pessoa vai dizer assim, não, no pré, a igreja arrebatada começa a grande tribulação. No final da grande tribulação, algumas pessoas que se converteram durante a grande tribulação vão ser salvas. Não são igreja, mas vão ser salvas. Mas Jesus não apresentou repescagem para ir no céu. Na verdade, ele disse que quando ele vier o noivo, achou as prudentes com as lamparinas acesas, entrou na casa e fechou-se a porta. Depois que a porta fechou, não tem como entrar mais ninguém. Então, se isso acontece antes da grande tribulação, durante a grande tribulação não tem como haver salvação. Se o noivo já veio para buscar aquelas prudentes antes da grande tribulação e fechou a porta, não tem como haver conversão durante a grande tribulação. Porque senão as pessoas convertidas durante a grande tribulação vão bater na porta e não vão conseguir entrar. Então a visão pós faz mais sentido. Porque a igreja está na terra, não teve arrebatamento antes da grande tribulação, a grande tribulação está acontecendo. No final, vem o noivo, resgata a igreja, todos os que estão ali na grande tribulação. Essa é a grande multidão, contada lá em Apocalipse 7, aquela multidão que ninguém conseguia contar. Vem da grande tribulação, veste lavada no sangue do Cordeiro, a gente, a igreja, sobe. Depois disso, acabou. Não tem mais como bater na porta. Por quê? Porque na sua vinda será desfeito o iníquo, ou seja, o inimigo vai ser destruído. Os ímpios desfalecerão com o sopro da sua boca. Ali, ele então vai colocar cada um no seu devido lugar. Morte e inferno são lançados no lago de fogo. A gente vê o reino milenial sendo colocado, eu pelo menos, sou pós-tribulacionista, porém sou pré-milenista. Eu não acredito no amilenismo, que o milênio está acontecendo agora e isso é algo simbólico. Eu acredito no milênio literal. Porém,
pré-milenista sou. Jesus vem antes de estabelecer o milênio, mas quando vem, estabelece o milênio. E por que não tem como a vinda de Jesus ser antes da grande tribulação? Eu vou dizer para você o último argumento. Porque a gente leu logo no começo, em Mateus 24, 30 e 31, falando a respeito de quando ele vier, as potências do céu vão ser abaladas. O sol vai escurecer e a lua não vai dar claridade. Tem como alguém viver na terra sem sol? Tem como alguém viver na terra sem lua? Tem como alguém viver na terra com estrela caindo? Não tem. Logo, preste atenção. Quando a gente tem essa visão, Jesus vindo e tudo isso acontecendo, a cosmologia mudando, é porque é o fim. Então, eu trago uma breve explicação sobre pré ou pós-tribulacionismo. A minha visão é pós-tribulacionista, mas eu vou ter que ser sincero. Estudando muito, tem pessoas que conseguem visualizar o pré-tribulacionismo. Eu não consigo, sinceramente não consigo. Sou pós-tribulacionista. A igreja, Jesus chamou testemunhas. Testemunhas quer dizer mártir. Ele chamou pessoas para morrer por nome dele, pessoas que são dispostas da própria vida. Ah, mas se for pós, muitas pessoas da igreja vão se perder. Negativo. A igreja verdadeira de Cristo não se perde. Vai sair quem nunca foi igreja. Vai cumprir o que foi dito pelo profeta, pelo apóstolo. Olha só, saiu do meio de nós porque nunca foi um dos nossos. Estava presente, estava inchando, mas não era igreja de verdade. Igreja de verdade é testemunha. Testemunha dá a vida. Apóstolos deram a vida, profetas deram a vida, Jesus deu a vida por mim e por você. O Deus que entregou o seu único filho, ele não está brincando para você ser mais ou menos crente. Não, ele quer você por completo. Então, eu acredito no pós-tribulacionismo, conheço pessoas que acreditam no pré. Isso não faz dela herege ou eu herege. Na verdade, isso nem é um ponto salvífico. E até anotei aqui Apocalipse 3:10, que diz: eu te guardarei da hora da grande tribulação. Na verdade, ele fala da tentação de advir sobre a terra. Nós somos tentados todos os dias. Mas se eu disser que aquele texto realmente faz menção à grande tribulação, eu vou dizer para você, guardar seria como guardou Noé. Jesus falou, vai ser como no dia de Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento e veio o dilúvio, fechou-se a porta. Ou seja, Noé foi guardado do dilúvio, não foi tirado do dilúvio. Estava dentro do dilúvio, mas o dilúvio não o afetou porque ele estava na arca. A gente aprende que nossa arca é Jesus Cristo. Se nós estivermos nele, tudo que estiver acontecendo não vai nos atingir da parte de Deus porque somos cristãos. Da parte do mundo, com certeza vai. Seremos perseguidos, humilhados e tudo isso. Mas em Mateus 5, Jesus já falou: bem-aventurados vós quando forem perseguidos por amor do meu nome. Se você não quer ser perseguido, desculpa, você não serve para ser igreja. Mesmo que você seja pré, que você seja pós, não quer ser perseguido, não serve para ser igreja. Jesus chamou testemunhas, mártires, dispostos a entregar a vida por ele, seja pré ou pós. Eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido alguma das suas dúvidas. E no demais, amanhã sai um vídeo novo com um novo tema. Nesse vídeo, respondi a pergunta do obreiro David Camargo para comentar sobre pré e pós-tribulacionismo. Mas também respondi a pergunta da pastora Miriam: o que é a apostasia? Espero que você tenha aprendido. Eu espero você aqui amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor em nome de Jesus.